Hebreus 11:1. Eu quero-vos falar o que é que o dicionário fala sobre, depois de todos abrirem. Hebreus 11:1. O que é que o dicionário diz que é fé? Eu achei alguns termos interessantes, por isso eu vou falar sobre eles. Diz aqui que fé, no dicionário português, diz que é adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Em religião diz que é um sentimento em quem acredita em determinadas ideias ou princípios religiosos. Religião ou culto. Uma das virtudes teologais. Estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. Estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. Fidelidade, prova, testemunho autêntico dado por oficial de justiça. Eu, quando vos trouxe isto para explicar o que é fé, eu creio que muita gente não sabe o que é fé ou não sabe como obter essa fé. Vamos começar por entender uma coisa. Deus é o Criador de todas as coisas. Inclusive está escrito que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Mas nós temos que perceber uma coisa. Normalmente oramos por algumas coisas e depois começamos uma caminhada de fé. Mas alguns chegam a um determinado ponto que não recebem aquilo por qual oraram. E depois ficam muito confusos. Então, mas como é que não funcionou? Como é que não... Primeiramente, você tem que entender que fé, o que a Bíblia diz de fé, nós vamos ler aqui em Hebreus 1:11. Diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Eu vou-lhe explicar que fé, para poder receber algo, você tem que ter um testemunho interior. Esse testemunho interior é tão forte que você vai acreditar de tal forma que mesmo que digam que não vai acontecer, você sempre vai dizer que vai acontecer. Então, como é que se obtém esse testemunho? Como é que se obtém essa fé? Uma fé de mover montanhas. Ir buscando a Deus esse testemunho. Normalmente acredita-se que nós oramos por qualquer coisa e a partir daí já está. Pois, mas a partir daí começa uma caminhada que você tem que fazer com Deus todos os dias. E é aqui que a maioria das pessoas não entende. Essa caminhada vai fazer com que aquilo que você está orando a Deus, confiando em Deus, Deus lhe possa dar o testemunho a si que isso que você orou vai realmente acontecer. Alguns irmãos escreveram em livros e testemunham que quando têm esse testemunho interior de fé, a sua alegria transborda de tal forma que eles sabem que aquilo que eles oraram vai acontecer realmente. Isso é que é fé. E você vai dizer, mas como é que eu obtenho isso? Ainda Deus, porque Ele é o autor de tudo e é Ele que nos dá esse testemunho. Sem termos dessa forma, não vamos receber. Alguém quer ter fé ou exercitar fé como se ligar um interruptor para ligar a luz. Mas não é assim que funciona.
fé é algo que você tem que buscar. Tem que buscar todo o seu coração. Tem que buscar a Deus todo o seu coração. Não pode agarrar, deixar que outras coisas intervenham nessa fé. Por exemplo, você está à espera de cura divina. Você não pode deixar outras ideias, outras possibilidades de entrar na sua mente. Não pode deixar, não, se não for curado assim, pode ser assim. Isso não existe para com Deus. Deus é um Deus muito específico. Imaginem Deus a criar a terra e a falar, porque Ele criou a terra falando em existência às coisas. Pois Ele disse que haja luz e houve luz, mas em vez de ser uma luz, podia ser meia luz. E Ele disse, pronto, está bem, pode ser. Não, não é isso. Ele quis luz. Ainda hoje, eu saí de casa e quando voltei a entrar a minha casa estava escura, porque é um sítio que não tinha as janelas abertas, e eu estava muito luz do sol na rua, e quando entrei, eu liguei a luz de casa, mas mesmo assim não era o suficiente, porque a luz do sol estava muito forte. Isto para você entender uma coisa. Quando Deus disse haja luz, Ele viu que a luz era boa, porque dava mesmo muita luz. Era muito forte. Deus, quando quer algo específico. E quer que nós, seus filhos, quando vamos a Ele pedir qualquer coisa, sejamos específicos naquilo que pedimos. Porque senão, sabe o que é que acontece? Eu vou orar a Deus qualquer coisa e vem outra coisa diferente ou vem algo que você achava que poderia ser isto ou aquilo, e então você pode não atribuir a Deus a bênção que veio. Deus não quer isso. Quanto mais coisas você for específico, você vai entender. Você vai entender que é aquilo que Deus quer, que foi a bênção que Deus deu para si. Não foi algo que veio por acaso. Eu tenho visto muita gente dizer, podia ter sido Deus ou podia não ter sido Deus. Realmente a ignorância faz essas coisas. Eu tenho visto muita gente a ser abençoada e depois não dá a benção a Deus. Não diz que foi Deus que abençoou na sua vida. Eles não sabem o que é que estão a fazer. Não sabem o que é que estão a buscar. Eu já dei este exemplo, houve 10 leprosos que vieram a Jesus, e esses 10 leprosos vieram a Jesus, e Jesus agarrou e disse, ides mostrar. Todos foram curados, mas só um voltou a Jesus para agradecer. E ele disse, Jesus, mas só tu vieste para agradecer? Então vai e mostra-te ao sacerdote. Porque ele, o sacerdote, tinha direito de dizer se ele estava completamente limpo ou não. Entendamos as coisas. A lei que existe sobre a terra e a lei que existe nos países é boa. Eu tenho visto muita gente queixar-se, mas você está a entender. Pare de fazer isso. Mas os governantes estão a roubar, aqueles não sei do banco, não sei o quê, estão a roubar, os outros estão a fazer assim, estão a fazer assado. Mas o que é que você tem a ver com isso? O que é que você ganha com isso? Pare de fazer isso. Você não ganha nada com isso. Mas está errado. Ouça, o erro de cada um dará contas. E dará contas a Deus. Não é mais ninguém, é a Deus. E Ele julgará a todos. E mesmo nesta terra. Você pensa que não? Alguns pensam que, alguns parece que saem impunes nesta vida, ou que saem sem julgamento nesta vida. Você está errado. Você pensa que o dinheiro é a melhor coisa? Também você está errado. Eu lhe digo que Deus julgará toda a gente, mesmo na terra, porque tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. Acredite nisto. Muitos pensam, mas estes roubaram isto e roubaram, deixe estar, porque eles vão ser roubados.
E muitos deles até para os próprios familiares, que é para o seu sofrimento ainda ser maior. Não se preocupe com o que acontece com os outros. Não se preocupe com os que roubam, não se preocupe com os que os enganam, não se preocupe com os outros. Preocupe-se como você anda com Deus. Como você anda honesto nesta vida com Deus. Preocupe-se com isso. Deixe os outros. Ah, mas os outros fizeram assim, andam assim, fazem assim. Esqueça os outros. Preocupe-se como você anda com Deus. Preocupe-se como você está a caminhar com Deus. O que você está a fazer. Isso é que tem que ser a sua preocupação. O resto das pessoas, deixe elas se entenderem com Deus. Algumas delas nem sequer têm Deus. Talvez, eu creio, que Deus as possa abençoar e trazer para o seu reino e que elas vejam o erro que fizeram. Zaqueu era um homem que era cobrador de impostos e ele cobrava não só os impostos, mas cobrava muito a mais. Jesus reparou nele e ele disse a Jesus: tudo o que roubei eu darei em dobro. Ele se arrependeu e mudou a sua atitude, mesmo sendo prejudicado com tudo isso. Mas o que é que isso tem a ver com fé? Fé começa com um princípio, e o princípio de como você está com Deus. Você às vezes não sabe porque é que certas coisas acontecem. Acontecem por causa do seu caminhar, porque o mal não virá ao homem sem causa. Mas fé, a sua confiança de que algo vai acontecer, tem a ver com a sua caminhada e o seu relacionamento com Deus. Não procure fé de outra forma. Então, como obter esta fé e como receber a confirmação de Deus de que tudo aquilo que você orou vai acontecer? Se calhar, sem falar em fé e não abrir Marcos 11:23, torna-se talvez muito difícil. Por isso, nós vamos abrir em Marcos 11:23. Quando Jesus... Eu disse 23, peço perdão, vamos abrir no 22. Marcos 11:22. Jesus tinha acabado de passar por uma figueira, não lhe viu figos, mas não havia, nessa altura não era tempo de figos. Isto aconteceu tudo no dia anterior e Jesus disse: ninguém coma mais frutos de ti, amaldiçoou a figueira. No dia a seguir, os discípulos e Jesus passaram por essa figueira e essa figueira tinha secado. Perdão, e todos ficaram admirados com aquilo que aconteceu. E Jesus respondeu no versículo 22. Marcos 11:22. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Ou antes, tende confiança em Deus. E agora vejam o que é que ele explica. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, tudo o que pedires orando, quer que o recebereis e tê-lo-eis. Este testemunho que eu falo, o testemunho interior, é um testemunho que pode acontecer imediatamente, logo a seguir a você ter orado. Uma certeza interior que você tem de que aquilo que você orou vai acontecer. Às vezes pode não vir logo. E você tem que continuar a orar, confiando em Deus, que esse testemunho interior vai vir. Eu o que eu noto às vezes é uma alegria muito grande que vem nessa altura. É a confirmação de que aquilo que eu acabei de orar vai acontecer. Então Jesus dá aqui e explica, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte. Há 2000 anos atrás não havia máquinas como há atualmente. Facilmente hoje, se calhar,
com essas máquinas pode-se mudar um monte de um lado para o outro. Mas naquela altura, Jesus dava testemunho e mostrava algo impossível de acontecer. Mas que se a pessoa confiasse de tal forma, isso iria acontecer. Eu tenho visto muita gente a tentar ilustrar a Bíblia, tentando-a trazer para o mundo natural, quando Deus é sobre o natural. O que eu vos quero dizer é que muita gente tenta interpretar a Bíblia através de coisas naturais. Eu há pouco tempo, há um pouco tempo, eu vi alguém tentar interpretar Atos 2, algo que aconteceu sobrenaturalmente em Atos 2, não vamos abrir, onde o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas e eles falavam em outras línguas. Falavam em línguas inexprimíveis, que alguns deles não conseguiram entender e que alguns deles conseguiam entender. Alguém dava justificação a isso, como eles falavam em outros idiomas. Mas a própria Bíblia diz que eles eram incultos, que não tinham muita cultura, que não conheciam muitas línguas dos outros e propriamente não sabiam o que é que estavam a falar. Realmente a falta de conhecimento bíblico e a falta de leitura correta da Bíblia causa transtornos e complicações. Essas línguas foram repartidas e cada um falava aquilo que o Espírito Santo permitia que falasse. Vamos deixar de trazer Deus para a área natural e deixá-lo conservar no sobrenatural. Porque Deus é sobrenatural. E o que vai acontecer na sua vida, à medida que você confia em Deus, é algo sobrenatural. É algo de grande bênção trazida por Deus para a sua vida. Não traga Deus para o meio natural, porque não é assim que vai acontecer. Então o que estava aqui a acontecer era que Jesus estava a dizer que alguém que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, isso vai acontecer. Cada vez que você ora por algum assunto, você espera que a mão e o poder de Deus opere de tal forma, sobrenaturalmente, que vá acontecer uma bênção na sua vida. E eu creio que isso pode acontecer e vai acontecer no nome de Jesus. Mas para isso, você tem de crer. Crer de uma forma tal que isso vai acontecer e que não há dúvida alguma. Se você permite a dúvida, você não vai receber nada. O que é dúvida? A dúvida manifesta-se às vezes de várias formas. Manifesta-se sob preocupação. Será que vai acontecer? Será que Deus me ouviu? Você já está em dúvida, não vai receber nada. Se você não confia em Deus, você não vai receber. Eu vou-te explicar qual o tipo de pessoas que eu gosto de orar. Aquele tipo de pessoas que às vezes têm muito pouco conhecimento bíblico, porque eu sei que essa vai receber instantaneamente. Aquela que tem conhecimento bíblico, às vezes, torna-se entraves, porque agarra em tudo o que ouviu, não filtrou tudo o que ouviu, e então, não, tem que ser assim, não, Deus vai-me abençoar porque eu estou na igreja. Deus vai-me abençoar porque eu fiz isso. Cada vez que metem isto, são entraves para você receber. Ouça, Deus vai abençoar a todos da mesma forma, a todos os que se dirigem a Ele. E a primeira coisa que você vai pensar, então porquê é que eu estou na igreja? Porque Deus o chamou. Eu já orei por pessoas que nunca entraram numa igreja. E se calhar agora ainda não estão na igreja. Mas Deus as curou. O
que eu vos quero fazer entender é que se você está na igreja é porque Deus o chamou e Deus tem algo para si, para você fazer. Tem algo porque Deus o ama. Deus o aceitou a si como filho e quer não só abençoá-lo, mas quer que você faça algo para Deus. Portanto, deixe de pensar que aquilo que você faz é algo que vai entrar na conta de Deus a seu favor. Não, você está a fazer isso pela dívida que você tem para com Deus. Tudo que você possa fazer para Deus não vai pagar o que Ele fez por si. Acredite nisto. E se você tiver essa mentalidade quando vai a Deus, você vai ser abençoado porque Deus o ama. Você não vai ser abençoado porque você fez isto, aquilo, aquilo outro. Você está na igreja, você serve a Deus, você é pastor, você é bispo, você é apóstolo. Não é por causa de nada disso que Deus vai abençoar. Deus vai abençoar porque Ele o ama e o quer abençoar. Só por isso. Unicamente e exclusivamente por isso. A prova disso, Jesus foi crucificado. E com ele foi crucificado mais dois gatunos, alguém que realmente o pior da sociedade. E eles foram crucificados porque mereciam ser crucificados. Mas Jesus não merecia. E quando estava na cruz, um deles virava-se para Jesus e dizia assim: então salva-te, és o Filho de Deus, salva-te da cruz. E o outro dizia-te: cala-te, não sabes o que falas. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem nada fez para merecer. E depois ele olhou para Jesus e disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ouça, este homem na cruz, crucificado, se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu dos seus erros e olhou para Jesus e lhe pediu salvação. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estaremos sentados à mesa do Rei. Este homem não fez nada para merecer o céu. Não fez absolutamente nada. No entanto, o arrependimento dele, o pedir a Jesus, lhe trouxe o céu. Você entende? Você não vai receber porque merece. Se você pensa assim, você já está errado. E isso é impedimento de muita gente de receber, seja o que for. Você vai receber porque Deus o ama. Entenda que o diabo vai sempre tentar colocar dúvidas na nossa mente. Sempre, 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 sempre. Ele vai sempre tentar fazer levantar questões. Como é que isto pode ser? Como é que isso vai acontecer? Isso nunca aconteceu com ninguém, porque é que vai acontecer contigo? O que tu estás a pedir, eu sei do que eu estou a falar, porque eu orei por coisas que eram impossíveis, numa altura onde era impossível acontecer. E o diabo utilizou pessoas para falar comigo, para dizer que era impossível, que isso não ia dar. E eu não desisti. Deus naquela altura me deu a confirmação e eu recebi aquilo que orei quando ninguém na altura estava a receber. O que eu vos quero dizer é que você não pode deixar a dúvida entrar em si. Você orou por cura por uma parte do seu corpo. Você orou, você confiou em Deus, você acreditou que Deus o iria curar em nome de Jesus. E depois os sintomas agravam-se, os médicos dão-lhe os piores relatórios e todas as pessoas à sua volta só dizem o pior. É para ver se você cede à dúvida, para ver se você deixa-se ir abaixo. Glória a Deus. Caia tudo, mas ficamos nós de pé. Tem a ver com tudo isso. Para quê? Para você desistir. Enquanto você não desistir, a bênção está no seu caminho. Agora, se você agarra
põe dúvidas, se você agarra e põe preocupação naquilo que você orou, ouça, eu não quero ser má língua, mas você não vai receber nada. Nada. Porque você está a duvidar. As coisas vão acontecer por causa do poder de Deus. Do extremo poder de Deus. As coisas vão acontecer na sua vida. Agora você tem que entender, todas as coisas têm um processo para poder acontecer. Tem um processo do qual você tem que esperar em Deus. Alguns pedem por um casamento. Às vezes o casamento não está bem. E vão a Deus e pedem por esse casamento. E depois esperam que aconteça assim. Cada vez que você ora por um casamento, a pessoa que está a orar é a primeira a ser modificada. Cada vez que você ora por um casamento, onde você está incluído nesse casamento, onde você é um dos cônjuges, a primeira pessoa a ser modificada por Deus é a própria pessoa que está a orar. É. Portanto, há um processo a ser feito. E você vai dizer, então mas assim, se eu estou a pedir por algo, então mas se leva muito tempo, se calhar quando esse algo vier, se calhar já não preciso. Você acha que é assim? Uma das coisas que nós temos que entender é que Deus sabe o que é que está a fazer. Muito mais do que nós sabemos. Eu lembro-me do carro que eu tenho, ainda atualmente o tenho. Este carro, eu vi-o passar à minha frente. E Deus me perguntou, gostas? Gostas desse carro? Eu gosto, Senhor. Eu gostava de ter um. E a cor? Aquela cor também é gira. Foi a minha conversa com Deus. E depois começaram todas as impossibilidades de eu poder ter esse carro. Porque era muito caro, porque não dava, porque como é que eu ia pagar, Foi todas as impossibilidades. Todas. E Deus agarrou e resolveu tudo, sozinho. Sem eu fazer nada. A única coisa que eu disse foi sim. Só se acredita em Deus assim, tudo vai acontecer. Se calhar houve coisas que você orou, levaram mais tempo para chegar à sua mão por causa daquilo que você impediu de Deus fazer. Por causa daquilo que você se queixou. Espere em Deus. Ouça, o povo de Deus que era para a terra prometida andou 40 anos porque murmurou, porque se queixou, porque não acreditava, não tinha fé, e andou 40 anos para que aquela geração toda morresse e a nova geração confiasse em Deus, de tal forma que eles entraram e conquistaram tudo e todos. A sua forma de viver, a sua forma de ver as coisas tem que mudar. E isso não acontece assim. É um processo que você tem que fazer, que você tem que buscar a Deus. Deus o vai curar se você confiar nele. Se você disser, não, Senhor, eu serei curado pelas tuas mãos. Alguns pensam a nível financeiro, pensam que vai ser desta forma, daquela forma. Pronto, Deus pode fazer assim ou assado. Eu não sei como é que Deus vai fazer. Eu só sei o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que é Ele que enche a nossa boca de bens. Não é os homens, não é a nossa destreza, não é os telefonemas que podemos fazer, não é os contactos que temos, não é isto, não é aquilo. É Deus que enche a nossa boca de bens. É Ele que vai trazer até nós as bênçãos. Ouça, não há outra forma.
Ouça, Deus utiliza até homens que nem são cristãos. Ouça, a própria Bíblia fala sobre isso. Um homem, o rei Ciro, foi utilizado, nem sequer era cristão. E ele diz, Deus disse desse homem, lá em Isaías 44, diz assim, ele é o meu pastor e vai fazer a minha vontade. Ele nem sequer conhecia Deus. No entanto, ele depois aceitou a fé cristã. Ou antes, na altura, não a fé cristã, mas a fé judaica. E ele proporcionou aos judeus tudo. Porque Deus tinha colocado no coração deste homem fazer. E é aqui que eu quero que vocês cheguem. As coisas vão acontecer de uma forma sobrenatural. Às vezes por pessoas que você nem está à espera. Porque é Deus que está a fazer. Não é você que está a fazer. Não é os seus conhecimentos, não é os seus contactos, não é a sua posição social, não é nada disso. É Deus. Portanto, quando você ora a Deus alguma coisa, confie só nele. Não no que o médico disse, não nas possibilidades que o médico disse. Não. Ouça, ainda há pouco tempo eu vi um filme. Eu vi um filme de uma mulher que soube que tinha um tumor no cérebro. E depois de saber que essa mulher tinha um tumor no cérebro, os médicos vieram e disseram, correu tudo bem, a operação correu muito bem. Ela acordou, olhou para o marido disse, correu tudo muito bem. Ainda bem. E ela morreu. O que é que isto quer dizer? O que quer dizer que os médicos não sabem tudo. Eu conheci casos de pessoas que fizeram a mesma operação. E eu conheço uma delas que sobreviveu. É um familiar meu. Mas sabe, nesse dia, quando estava a ser operada, sabe onde é que eu estava? Eu estava na igreja a orar. Eu não estava lá, na operação. Eu estava a orar. Porque eu confio no meu Deus. Muito triste dizer isto, mas grande parte das pessoas que fizeram a mesma operação com esse meu familiar morreram. Eu não poderei dizer todas porque não tenho esse conhecimento, mas eu sei de muitas, inclusive uma delas me deixou muito triste, porque era uma rapariga com 30 e poucos anos, com dois bebés, dois meninos pequeninos, e morreu no bloco operatório. É sobrenatural o que vai acontecer. Tudo o que você pedir a Deus vai ser de forma sobrenatural. Não vai ser de forma natural. E só você acreditando assim é que você pode ver as bênçãos chegar até si. Não vai ser de forma normal. Não pense assim. Pois, ouça, este planeta vai todo lutar contra si. Todo o planeta. E você dizer, vai todo o planeta? Sim, sim. Eu lembro-me, nós fomos fazer uns batismos. E nesse tempo, era um tempo de chuvas. E tinha estado a chover durante esse mês. E nós estávamos a orar sempre, obrigado, Pai, que não vai chover. Obrigado, Pai, que não vai chover. Eu quando fui para esse batismo, eu e outros irmãos que nós estávamos a orar, nós fomos sem chapéu de chuva. Mas houve irmãos que foram com chapéu de chuva. Então eles estavam a acreditar naquilo que tinham orado, ou estavam a acreditar mais na meteorologia, que no dia anterior tinha chovido, que naquela manhã tinha chovido. Se você vai andar assim, você nunca vai receber nada de Deus. Se você vai confiar mais nos relatórios médicos, você não vai receber de Deus nada. Se você vai acreditar mais no médico, você não vai receber nada.
Eu não estou a dizer isto como maldição. Eu estou-lhes a dizer isto porque é a prova. Você não tem a prova. Não tem confiança em Deus. Não tem confiança que Deus existe. Não tem confiança que Deus o ama. Que quer o melhor para si. As pessoas que eu orei nem sequer tinham Deus. Eu acho isso impressionante. Eu cada vez que me lembro isso, eu acho impressionante. Eles não tinham feito nada para Deus. Pelo contrário, eram pecadores e continuaram pecadores. Não são justificados porque não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E, no entanto, foram curados. Você entende? Quando Jesus disse àqueles 10 leprosos, e só um voltou para trás, só um reconheceu a autoridade de Jesus e agradeceu e se pôs aos seus pés e o chamou de Senhor. Os outros não o fizeram. Os outros não aceitaram Jesus como Senhor. A maneira como nós vemos fé é completamente diferente de como Deus vê fé. Alguns dizem fé que é acreditar em Deus, acreditar na religião, acreditar em tudo isso. Realmente é verdade. Outros veem fé como a possibilidade de atingir alguns objetivos. Mas outros veem fé da forma que Deus quer que veja, que é acreditar completamente em Deus, haja o que houver. Jesus mandou os discípulos ir pelo barco. Eles foram do barco. E de repente levantou-se uma grande tempestade. Jesus veio por cima das águas no meio da tempestade. Os discípulos que estavam no barco assustaram-se, pensavam que era um fantasma, mas Jesus disse, não, sou eu, não se preocupe. E Pedro olhou para ele, sempre aquele que tinha mais ousadia, Jesus, que és tu, manda-me ter contigo por cima do barco, por cima das águas. E ele disse, Jesus, então vai, bora, anda comigo. E Pedro começou a caminhar por cima das águas. Começou a fazer o que era impossível. Só começou a reparar que a tempestade era muito grande. Começou a reparar que as águas estavam muito revoltas. Teve medo e afundou-se. Ora, é normal que toda a gente ande por cima das águas quando as águas estão calmas, não é? É isso que eu quero fazer entender. Quando você começa a orar por alguma coisa, você entra numa área sobrenatural. O impossível já está a acontecer. Você está a ter uma caminhada que muita gente cai. E você tem que confiar só em Deus, unicamente e exclusivamente em Deus. Não reparar no que está a acontecer à tua volta. Não reparar nas derrotas que você teve no passado. Não reparar nas derrotas que você pode vir a ter. Esqueça tudo isso. Confie no Senhor. Ele é que é autor e consumador da nossa fé. Confie no Senhor. Só no Senhor. Não em mais nada. Ah, mas eu tenho aquele conhecimento. Você já estragou tudo. Você já estragou tudo. Confie em Deus, só em Deus. Deixe que o sobrenatural de Deus aconteça. Você está a caminhar por cima das águas. Você está a caminhar no impossível. E o impossível vai acontecer no nome de Jesus. Deus é poderoso para abrir o mar vermelho. Deus é poderoso para fazer acontecer tudo na sua vida. Porque Ele foi poderoso para criar a terra. Para criar o homem. Ele é poderoso para fazer tudo. Não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite o poder de Deus. Para que Ele possa abençoar. Deus opera na sua vida à medida que você confia nele. Vejam o que é que Jesus diz no 22. Marcos 11, 22. Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em
Deus. Não é tendo fé nas pessoas que você conhece, não é tendo fé no dinheiro que você tem no banco, não é tendo fé naquilo, na minha posição social, naquilo que eu fiz para Deus. Não. Tende fé em Deus. Não é mais nada. É só em Deus. Vamos abrir em Tiago. Tiago 1,5. Aqui aparece o quê? Paulo a escrever a Tiago. E Paulo, quando escreve a Tiago, explica o que ele deve fazer. E o que toda a gente deve fazer. Essas cartas que Paulo escrevia eram cartas escritas a igrejas. A não ser cartas mais pessoais, como, por exemplo, a carta de Timóteo, que era escrita para Timóteo. Mas grande parte dessas cartas eram lidas na igreja. Portanto, onde a igreja era toda reunida, essa carta era aberta e lida para toda a gente ouvir. E aqui aparece Paulo a falar. E a falar para Tiago. E diz aqui à igreja, Tiago 1,5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Versículo 6: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se você duvida, você não vai receber nada. Se você está preocupado em relação ao assunto qual você orou, você não vai receber nada. Você até pode estar preocupado na sua mente, desde que não fale, está tudo bem. Mas você tem que lutar contra isso. Você não pode deixar. Você não pode deixar. Há uns tempos atrás houve alguém que eu disse, mas isto é fazer assim, estávamos a falar e eu falei assim e alguém disse para mim, para si é fácil. E fiquei a pensar naquelas palavras, mas porquê que para mim é fácil? Eu não entendi. Ainda não entendo. Porque não é para entender também. Porquê que para mim é fácil? Vocês pensam que eu não tenho lutas? Vocês pensam que eu não oro? Vocês pensam que eu não choro? Vocês pensam que eu não barafusto? Ainda hoje. Fé é algo que é dado a todos. Mas você tem que a conquistar. Tem que a buscar. Buscar quem? Deus. Deus na sua vida. Claro que há coisas que eu agora faço muito facilmente, que antes não faria, ou não fazia. Mas eu tive que passar por elas. Todas. Todas. Para que agora, em algumas atitudes da minha vida, eu reaja de uma forma completamente diferente. Mas antes disso, ouça, eu tive uma altura na minha vida que eu recebi tantas cartas, que eu cheguei a uma altura, parei de as abrir. Parei de as abrir para que o meu coração não ficasse apertado. Até que chegou uma altura, veio uma carta que trazia a solução para tudo aquilo que as outras cartas todas diziam.
Deus permitiu que chegasse a solução ao final de algum tempo. E começou o processo da resolução daquelas cartas que eu recebia. Mas eu podia ter entrado em pânico. Eu poderia ter... Mas o meu coração foi sendo treinado por Deus para saber como fazer. Se você não se deixa treinar por Deus em relação às coisas, Deus não vai poder levá-lo de degrau a degrau àquilo que Ele quer fazer consigo. Inclusive é isto. Peça sabedoria a Deus. Eu tenho visto às vezes sair pela minha boca coisas, soluções para problemas que eu próprio fico de boca aberta porque eu não tinha o conhecimento suficiente para dizer aquilo. E eu reconheço que não fui eu que falei. Eu reconheço que realmente é Deus a dar a solução para a pessoa. A parte das vezes eu me vejo, às vezes, como um mero espectador. Aquele que está a assistir. E às vezes me vejo assim. É quando vejo uma pessoa ser curada. Você não imagina a alegria que fica no meu coração. E cada vez que vejo uma pessoa ser curada, eu fico... A alegria é tão grande dentro de mim. Porquê? Porque eu sei que não fui eu. Eu nada sou. Eu sei que não fui eu. Eu sei que foi Deus que curou. Por isso a minha alegria. Mas eu sei que Deus pode fazer isso com muita gente, desde que a pessoa se predisponha a querer ser curada. Só isto. É uma predisposição da pessoa que conhece Cristo dizer, eu quero receber. É só isto. E a pessoa é curada no nome de Jesus. Porquê? Porque Deus quer tocar nessa pessoa. Deus deu dons a homens para poder fazer a obra. Mas os dons são os de Deus e quem opera é Deus. E pode usar qualquer pessoa. Deus é que sabe quem vai usar. Glória a Deus por isso. Ele é Deus. Ele é que é Deus. Ora, teu nome, Senhor. É algo que nós temos que entender. Operando Deus, ninguém vai impedir. Nem ninguém consegue impedir. Às vezes ficamos com a ideia que estamos no meio de uma batalha entre o diabo e Deus. Isso é mentira. Muitas vezes nos tentam transmitir essa ideia, mas é uma grande mentira. Porque quando Deus diz acabou, acabou. Não há forma de dar a volta. Não há forma do diabo dizer, não, mas eu penso. Não pensas nada. Cala-te. O que existe é uma batalha entre nós e o diabo. Isso é que existe. Em que Deus está do nosso lado, mas nós temos que entender que Ele está no nosso lado. Que Ele estará sempre connosco, até à consumação dos séculos. E quando você entende isso e reconhece que Ele está do seu lado, até o diabo deixou de ter poder na sua vida. E você pode fazer o mesmo que Deus faz. Para, já chega. E acabou. Enquanto você não entender isso, você está numa luta com Ele. Porque Ele tenta trazer todos os pensamentos possíveis. Não vai acontecer, não vai dar, não vai resultar, não vais conseguir. É desta que não te vais chafar. É todo o tipo de pensamentos, é todo tipo de informação. É um relatório daqui até chegar ao chão a dizer não dá, não pode ser, não vai acontecer. É pessoas a chegar, não, isso nunca aconteceu, isso nunca foi, isso nunca pode ser. É só não. É só não. Quando Deus diz, sim, confia em mim. Jesus disse, tente fé em Deus.
para de pensar o que é errado e começa a pensar. Glória a Deus. Vamos abrir, vamos ao princípio da Bíblia. Josué 1:8. Uma das formas de você fazer calar a sua mente e calar tudo aquilo que acontece à sua volta é através de algo que Deus deu a Josué. É uma receita. Assim como há receitas para fazer bolos, há receitas para fazer comida, há receitas. Deus deu uma receita a Josué para ele poder andar. Andar em vitória. Não deixar a sua cabeça pensar em tudo o que acontece à sua volta, em tudo o que há a acontecer. Não pensar nas impossibilidades do mundo, mas pensar nas possibilidades de Deus. Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não pares de falar o que está escrito na Bíblia. Antes, medita nele dia e noite. Pensa sobre as palavras de Deus. Pensa no que ele diz. Pensa. Repensa, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Diz no versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Glória a Deus. Não te pasmes e admires com tudo o que acontece à tua volta. Porque as coisas vão acontecer. Jesus disse, as mesmas aflições acontecem com todos os vossos irmãos, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci. Portanto, vocês já são vitoriosos. Não deixe o mundo ditar a sua vida. Você tem que falar a sua vida em existência. Assim como Deus diz, haja luz, você tem que dizer, haja saúde no meu corpo. Haja finanças em abundância. Haja casamento abençoado em nome de Jesus. Haja filhos nos caminhos do Senhor em nome de Jesus. Fale em existência o que você quer na sua vida. Fale à montanha que está se levantando à sua volta para que ela saia no nome de Jesus. Eu sou cristão, mas eu não sou isento de dores. Eu quero dizer é que às vezes vêm dores ao meu corpo. Mas eu habituei-me a orar por essas dores. Sabe o que é que eu faço? Cada vez que uma dor vem ao meu corpo, eu digo à dor, tudo o que está a provocar a dor no meu corpo, eu ordeno que fique curado no meu corpo. E depois, eu digo, eu ordeno que a dor saia no nome de Jesus. Por exemplo, vem uma dor de cabeça e as dores de cabeça podem ser provocadas por montes de coisas. Destabilização num membro, no outro, dentes, sei lá. Às vezes não tem a ver com a cabeça mesmo. E eu digo, tudo o que está a provocar as dores na minha cabeça, eu ordeno que fique curado no meu corpo agora mesmo, no nome de Jesus. E depois eu digo, eu agora ordeno a dor que saia da minha cabeça, no nome de Jesus. E sabe o que é que acontece? Você vai dizer, instantaneamente a dor sai. É mentira. É mentira. Durante mais algum tempo, depende, não sei quanto tempo, depende, ela fica, mas depois desaparece sem eu dar por isso. Você entende? A minha confiança em Deus faz as coisas acontecer. A sua confiança em Deus vai fazer as coisas acontecer. Tende fé
em Deus. Tende fé em Deus. Ele vai operar. Ele vai fazer, desde que você creia que Ele faz. Amém.